Acreditamos que cada pessoa carrega um universo, que perguntas profundas abrem caminhos, que ouvir o outro é um ato de coragem e de amor. Neste espaço, a pressa fica lá fora. Aqui, respiramos ideias, memórias, sonhos e verdades. Aqui, cada história é uma ponte. Liga quem fomos, quem somos e quem poderemos ser. Bem-vindos às Conversas Fora da Caixa, onde a inspiração encontra humanidade e onde o ser humano é o primeiro passo para transformar o mundo. O meu nome é Joaquim Sobreiro Duarte e hoje, à conversa connosco, Lourdes Pequicho. Vive entre os abraços pequenos e os sonhos gigantes. Educadora de infância por alma. Espalha esperança, amor e gratidão, como quem semeia estrelas no recreio. Prática, determinada e curiosa. Transforma birras em histórias e silêncios em descobertas. Treina com humor. A arte de largar o controle, mesmo quando a vida lhe aparece nos dedos sujos de tinta. E, não fui eu, mas convincente. Lourdes é isto, coração aberto, pés na realidade. E a cabeça sempre a inventar novos caminhos para a magia que acontece. Lourdes Pequicho, uma educadora que toca o futuro. Com as mãos no presente, orienta por valores que iluminam e por uma curiosidade que nunca envelhece. Bem-vinda, Lourdes, aqui a estas nossas conversas fora da caixa. Muito obrigada, Joaquim, pelo convite. É sempre um gosto estar contigo e conversar contigo e agradecer-te essas palavras tão bonitas que tu escreveste para mim. Obrigada. São tuas, são tuas, é trazermos ao fim e ao cabo a jardineira. É verdade. A jardineira que toca seres e que é de louvar quando nós partilhamos com aquelas pessoas que a qualquer momento tocam os corações mais pequenos, tocam os sonhos dos pais e os homens de amanhã. É verdade. Não os é? homens e as mulheres da amanhã. Exatamente. Lourdes, nestas nossas conversas vamos falar um pouco do ontem, do hoje e do amanhã. Quero recordar-vos que podem assistir a estas conversas no canal de YouTube de Pensar Fora da Caixa, também nas redes sociais e em podcast em rádio pensarforadacaixa.pt. Mas bem, eu dizia que estas conversas falam do ontem, do hoje e do amanhã e eu queria começar por aqui. Lourdes, quem é a Lourdes Pequicho? Pergunta fácil, às vezes de resposta. Sim, difícil. Acho que não será muito difícil. Eu sou mãe, em primeiro lugar, e tento pôr sempre essa prioridade. Eu sou mãe, depois sou filha, sou companheira, sou esposa, sou amiga. Acho que assumimos todos vários papéis, não é? E depois no final disto tudo, mas sem menos importância, exatamente, sem menos importância, sou educadora de infância, não é? Portanto, primeiro coloco eu, pelo menos, a família, ou tento colocar a família em primeiro, não é? Nem sempre foi assim. Houve alturas em que eu tenho consciência, depois tomei consciência que realmente a parte da educadora de infância estava em primeiro e que descurei um bocadinho ali a parte familiar, mas hoje tento que seja ao contrário. Uhum. Ora bem, então vamos continuar a recuar no tempo. Uhum. Se nós recuarmos àquele período daquela criança, daquela jovem que estava provavelmente
como algumas das crianças que estão ao teu lado hoje. Como é que era aquela menina? Olha, eu era uma menina muito bem comportada. Da ideia que eu tenho, a ideia que eu tenho de mim e daquilo que me dizem, não é? Em criança, eu era uma menina muito comportada, era muito certinha, era muito estudiosa, ajudava-me da minha mãe, portanto era assim muito certinha, tipo aquelas mesmo mete-nojo, sabes? Aquelas crianças mete-nojo que não saem, não mijam fora do penico, né? Eu tenho a ideia que era mais ou menos isto. Sim. Gostava muito de descobrir coisas, brincava muito com os rapazes, as brincadeiras dos rapazes, e brincava com as minhas amigas, brincávamos na rua, como era antigamente, não é? Sim. Brincávamos muito pela rua, mas era uma menina muito feliz. Lembro-me muito bem dos piqueniques que fazia com a família ao fim de semana, íamos todos levar grandes panelas com coelho e arroz e não sei o quê, e o meu avô sempre com o garrafão de tinta atrás dele, não é? Sempre com o garrafão de tinta, e fazíamos piqueniques no Pinhal, na praia, íamos muita vez à Praia da Vitória, por exemplo, e fazíamos lá assim esses piqueniques, e era muito, muito chique. Lembro-me muito bem desses momentos. Sim. Eras uma menina de pé na areia? Era. Gostava muito de ir à praia, aliás. Para quem não sabe, eu sou da Nazaré e sou do sítio, portanto nós vivíamos, a minha mãe ainda vive no sítio da Nazaré, e a nossa praia era a Praia de Norte. Agora não tem que ter as ondas, que agora é uma loucura que a Praia de Norte, antigamente ninguém ia para a Praia de Norte, não é? Porque ninguém podia ir ao mar ali, nós não podíamos tomar ali banho. E então a minha mãe, como não gostava da confusão da praia cá embaixo na Nazaré, íamos sempre para a Praia de Norte. E sim, no verão passávamos dias inteiros na praia. Lá íamos nós com o farnel e com a tenda e montávamos lá até um dia inteiro. Muito bem. Quero recordar a todos que nós estamos na semana de Natal. Na semana de Natal, e já agora uma semana santa e um Feliz Natal com muita saúde, especialmente. Como é que era aquele momento, se recuássemos àquele momento de Natal daquela criança? Olha, nós pedíamos os brinquedos, normalmente, não é? As crianças pedem os brinquedos, pedem o que querem às mães e não sei o quê. O meu irmão era muito malandreco, o meu irmão era muito malandro. E então a minha mãe comprava os presentes e escondia sempre, porque ela sabia que nós íamos sempre tocar o papel para ver o que é que lá estava dentro. Curiosidade. Isso. E então éramos muito curiosos os dois. Eu não tinha lata de fazer isso, mas ele tinha, e ia lá ver o que é que lá estava, e depois vinha a correr dizer-me o que é que lá estava dentro. Mas sim, os natais eram assim, passávamos em família, lá está, claro, ficávamos sempre todos juntos. Mas aquela menina, eu acho que é isso, eu acho que sempre fui muito feliz, sempre tive aquilo que precisei, apesar de agora mais tarde percebi que me faltou ali mais demonstrações de afeto, por exemplo, que eu gostei um bocadinho a começar a dar afeto às pessoas, porque também não tive isso quando era, nunca me faltou amor, atenção, nem nunca me faltou nada, mas demonstrar, não é? Um abraço, estás bem, esse tipo de coisas eu senti que não tive. Não é que os meus pais não gostassem de mim, não se preocupassem, mas era a forma deles também, não é? Claro. Era a forma deles lidarem com isso. E o que é que aquela menina queria ser quando fosse grande? Não era educadora de infância. Já conversámos sobre isto, não já? Eu acho que já conversámos sobre não isto. Não sei, mas... Eu queria ser veterinária. Veterinária? Eu queria ser médica veterinária quando era miúda. Aliás, até à minha adolescência eu quis ser médica veterinária. E por isso mesmo, já conversámos sobre isto, sim. E por isso mesmo, os meus pais não podiam pagar os estudos. E então eu andei à procura de como é que eu podia ser médica veterinária sem ter que gastar assim muito dinheiro em estudos, e percebi que se eu fosse para o exército, ou para a tropa, não é? Que eu conseguia tirar lá o curso. E então fui, voluntariei-me para o exército e estive lá 3 anos ainda. E depois, ao fim do meu primeiro ano, percebi que realmente eu podia concorrer à Academia Militar para tirar então o curso, só que para além dos 5 anos que eu lá tinha que estar, tinha que lá ficar mais 8, obrigatoriamente. É óbvio, eles não me iam dar um curso de 5 anos, agora vai a tua vida, não é? Portanto, temos que pagar, e bem, naturalmente, esse serviço. E eu depois entendi que se calhar não queria estar lá tanto tempo. Não é que eu não gostasse, aprendi muito, muito mesmo, aprendi muito. O espírito de sacrifício, principalmente. Aprendi muito a dar importância às necessidades dos outros também, e a responder muito a isso. E depois a educação de infância surgiu-me assim
um camarada meu, a namorada estava a tirar o curso de educadora de infância. Quando as crianças iam lá ao quartel fazer visitas, eu voluntariava-me sempre para ir ter com eles e para andar com eles. E então foi assim, ele disse, tu até gostas tanto das crianças e tal, porque é que tu não experimentas? Pronto, e fui e adorei, pronto. Basicamente foi isso, pronto, eu nunca quis ser, nunca pensei aquela coisa, eu quero trabalhar com... de militar a educadora de infância. Sem dúvida, e dizias há pouco que este ir, a curiosidade, de ires à procura de seguires o teu sonho, entretanto o ir para o serviço militar provavelmente tinha uma intenção, que era a intenção de ir buscar alguns estudos, não era a vocação de ser militar. Não sei. Não era a vocação de ser militar. Eu até tinha algum jeito para aquilo. Fiquei nas transmissões e, portanto, até tinha algum jeito para aquilo, para atender telefones e tal. Ainda hoje uso algumas estratégias que eu usava lá. Mas, não sei, eu acho que não tinha aquilo que era preciso, sabes? Não, aquela coisa de teres que ficar lá, de gostares de estar ali, o empenhamento que eu às vezes não via, e daí eu também não me identificar. Percebes? Porque eu acho que quando nós estamos, temos que estar de corpo e alma, não é? E eu via muitos camaradas meus que não era assim, que andavam ali só por andar e pronto. E eu não me identificava muito com aquilo. Sim. Mais por aí. O que é que aquele período militar te trouxe de importante para a vida? Olha, trouxe-me, primeiro, eu sempre fui muito destemida e determinada, e quando eu encasquetava com uma coisa na cabeça, o meu namorado diz-me às vezes, tu se embicares, vais mandar aquela parede abaixo, tens ali uma porta, mas tu achaste que tens que mandar a parede abaixo, tu mandas a parede abaixo em vez de ir pela porta. Mas eu sempre fui muito determinada e ali aquilo que eu percebi também muito foi que conseguia... Ou seja, foi o ultrapassar dos meus limites, não é? Eu fiz ali coisas que eu nunca na vida imaginei algum dia que fizesse, não é? E o facto de nós conseguirmos ultrapassar os nossos limites, muitos físicos, por exemplo, também, não é? Acaba por te mostrar, não, se tu consegues fazer isto, consegues muito mais, não é? O espírito de sacrifício é uma coisa que eu trouxe de lá, sem dúvida nenhuma. Sim, o facto de nós nos sacrificarmos pelo grupo, porque nós muitas vezes, a maioria das atividades era em grupo, e não podíamos deixar ninguém para trás. E às vezes eu dava por mim, o pessoal a deixar passar, não é? E eu agarrava, eu, magrinha, lingrinhas, não é? Agarrava eu lembro uma vez de uma atividade que nós fizemos, que era corrida, era corrida, e levávamos a G3 connosco, nós andávamos sempre com a G3 atrás de nós, e uma colega, uma camarada nossa, que era de outro batalhão, não era nosso sequer, era de outro batalhão, ela ia à nossa frente, não é? E começou a ficar para trás e ninguém a agarrava. E eu disse, mas ela está a ficar cada vez mais para trás e ninguém a ajuda. E então eu, sem conhecer muito bem, não é? Sem a conhecer muito bem, acabei por agarrar nela, e depois houve mais outra colega que ajudou e acabámos por levá-la mais para a frente. Portanto, esse tipo de aprendizagens que nós fazemos e de perceber, não, ela está a precisar de ajuda, então eu vou lá e vou-me sacrificar também por ela, que era para o bem de todos, não é? Porque nós sabíamos que chegássemos lá sem alguém, o que é que ia acontecer, e portanto, antes que isso acontecesse para todos, não é? Claro, claro. Acabámos por ajudar, e eu acho que foi muito isso também, foi muito isso que eu também trouxe de lá. Isso. Hoje fala-se e discute-se o serviço militar, obrigatório ou não, não é? A participação. No teu ponto de vista e pela experiência que tivestes, era importante ou é importante as pessoas, quer sejam mulheres ou homens, a irem ao serviço militar? As aprendizagens são claras, que nós tiramos de lá. Também há coisas más. Claro. Também aconteceram lá coisas bastante más. Não comigo, mas com camaradas minhas. Eu acho que o obrigar nunca é boa política, não é? O facto de obrigares nunca é boa política. Eu acho que
o cativar é uma coisa, não é? Eles tentarem que o serviço seja cativante e que as pessoas queiram ir como voluntárias, tal como eu fui, não é? O cativarem as pessoas é uma coisa, agora obrigarem, eu acho que nunca será boa política. Sim. No entanto, traz-se dali conhecimentos ou experiências que podem ser úteis para uma vida. Sim, quando tu vais à procura disso. A questão é esta, não é? Porque quando tu vais à procura disso, tu trazes isso. Agora, se tu vais para lá só para porque és obrigada e porque tens que ir, as aprendizagens que vais trazer de lá provavelmente não vão ser as melhores, nem vão estar a falar como eu falo, não é? Acredito eu. Sim. Recuando a esse tempo, quando tu tomastes a decisão de ir para o serviço militar, à tua volta, o que é que tu ouviste? Ui! Tu estás doida, mas onde é que tu vais? O teu namorado foi à tropa e vais tu! Coisas deste género. Ninguém queria que eu fosse. Ninguém, mesmo ninguém. Mas eu disse que ia, que já tinha decidido que ia, e se me quisessem ajudar e me quisessem levar lá a Lisboa para ir fazer a inspeção, ótimo, senão eu arranjava a forma de ir. E pronto, e depois lá perceberam que eu ia mesmo, independentemente deles quererem ou não quererem. E só houve um tio meu que me disse: não, se tu queres ir, acho que deves ir. Pronto. De resto, ninguém mais queria que eu fosse e não me aconselhavam nada a ir. Mas pronto, depois perceberam que não valia a pena, porque eu já tinha tomado a decisão e independentemente das opiniões alheias, não... Nessa altura tu utilizastes uma escuta seletiva. Ou seja... Sim, eu já tinha decidido, lá está, eu quando disse que ia, eu já tinha decidido que ia. Portanto, quando eu me fui inscrever, a senhora que me atendeu, eu tinha o 12º ano, não é? E ela disse-me que eu tinha a possibilidade de entrar logo na Academia Militar. Uma vez que tinha o 12º ano, não tinha que ir para a parte de voluntário de soldado, podia ir logo para a Academia. Mas só que o curso da Academia só abria passado 3 ou 4 meses. Eu tinha acabado a escola em junho, não é? Junho, julho. E em outubro eu fui-me inscrever e ia haver um curso logo a seguir. Ia haver um curso de voluntários logo em outubro, novembro, já nem sei bem. E ela perguntou-me: olha, tens a possibilidade de ir em janeiro ou fevereiro, já não me recordo, para o curso da Academia. Então não há forma de eu ir mais cedo. E ela disse-me: se quiser entrar como voluntária vai já para o mês que vem ou não sei para onde. Eu disse: é isso mesmo que eu quero fazer. Pronto, então estive em Abrantes a fazer a minha recruta. Estive em Abrantes, depois fiz a especialização em Matosinhos, na Escola de Transmissões. E depois estive em Leiria. Muito bem. Foi uma experiência. Transmissões, comunicação, como é que tu chegas aí, lá dentro? Eu chego aí porque era a vaga que havia em Leiria. A senhora pergunta-me para que quartel é que quer ir a seguir. E eu disse: olha, mais próximo de casa, não é? E seria Caldas, que era a escola de sargentos, não havia vagas e havia em Leiria. E eu disse: ok, então é para Leiria. E ela disse: então, mas a vaga que há em Leiria é de transmissões. Então, mas para transmissões, portanto, se mandasse ir para a cavalaria ou para outra coisa qualquer, eu tinha ido, era a vaga que havia em Leiria e eu fui. Não foi escolha, até porque eu nem sabia o que era isso das transmissões, não fazia ideia do que era isso, não é? Pois. E o que é isso de transmissões? Olha, transmissões, aquilo era muito engraçado. Aliás, transmissões, eu depois acabei por ficar na central telefónica com os meus camaradas, não é? Basicamente atendíamos telefones, recebíamos faxes, mas a parte gira que eu gostava daquilo quando nós fizemos a especialidade era mesmo a parte do rádio. Nós também estudámos ali a parte do código Morse, só que eu não percebi muito bem daquilo. Acabei por não perceber muito bem aquilo, mas também como não era usado, acabamos por não estudar tanto e passa. Mas a parte das mensagens, nós tínhamos os rádios, não é? E muitas vezes transmitíamos mensagem por rádio e nós tínhamos um papelinho onde nós escrevíamos, aquilo tinha pontos e tinha não sei o quê, e nós tínhamos que escrever aquilo nas mensagens, depois tínhamos que levar, aquilo era ultra secreto, então tínhamos que levar quando fazíamos exercícios, aquilo era muito giro. E quando íamos para o campo, também éramos nós que íamos com o rádio às costas para se poder fazer transmissões, para podermos transmitir informação uns aos outros, pronto. Basicamente mas eu gostei muito, foi muito giro. Isso, e falaste aí numa coisa
que era o fax. E quando tu falaste no fax, eu olhei porque, para quem não sabe, pois, não sabe, ela não sabe o que é. para quem não sabe que está aí do outro lado, só é possível nós chegarmos até aí porque temos do outro lado da câmara a Jenny Oliveira, que permite-nos também fazer boa imagem e chegar com bom som. E ela fez esse olhar. Já, o que é isso? O que é que será o fax? que o fax era um meio de comunicação em que saía papel, não é? Exatamente, era isso mesmo. Era como se fosse tipo, imagina, não havia os computadores para os e-mails, não é? Mas tu escrevias a mensagem e depois tu mandavas aquilo por... imprimias um papel, imagina. Imprimias um papel. E depois mandavas por fax, aquilo aparecia, ligavas, aquilo era por linha telefónica, e depois do outro lado da linha começava a sair o fax. Aquela imagem que se tinha digitalizado no outro sítio. Ora bem, pronto, esta foi a pedido da Jenny Oliveira, mas também para quem está do outro lado, para que provavelmente para os mais novos, porque isso, o processo de a comunicação é algo que é extremamente importante e também está no teu ADN, também estava Sim. no ADN daquela criança, a comunicação, comunicar, ser comunicativa? Eu acho que sim. Essa é uma boa pergunta, realmente nunca tinha pensado sobre isso. Eu era comunicativa e entrava nas brincadeiras, sim. Não tenho ideia... quer dizer, eu acho que quando somos crianças não temos essa ideia clara, não é? Da parte da liderança e de influenciar os outros, percebes? E eu acho que não tinha isso. Quando era garota eu não tinha isso. Aliás, eu sofri de bullying quando era criança e portanto eu era muito envergonhada, não era muito de me expor, não... Fazia as minhas cenas, mas de forma tranquila, sem dar muito nas vistas. Portanto, eu acho que não tinha essas competências desenvolvidas nessa altura e não era coisa que eu quisesse ter. Eu dava-me sempre com aquelas meninas que não se viam, que não andavam com os rapazes, que não... Percebes? Era sempre mais... aqueles grupinhos mais quietinhos e tal. Para concluirmos esta primeira parte, qual é que foi o não mais importante naquela criança ou na tua vida até ires para o exército? Recordas-te? O não mais importante. Às vezes há nãos mais Sim. importantes que podem ter, mas... Eu acho que não foi o não, acho que foi o sim. Foi? Acho que foi um sim mais importante. Lá está, eu como era tão acanhada, não era muito de me impor, percebes? Mas sempre fui assim determinada e quando eu queria as coisas eu ia. Mas eu acho que o sim foi mesmo quando eu resolvi, ok, não posso ir estudar para já, então é isto que eu vou fazer independentemente de ninguém querer. Foi um sim, não foi um não, eu acho. Foi o teu sim. Eu acho que sim. O teu sim, que foi extremamente importante. Então bem, hoje há conversa connosco aqui nas conversas fora da caixa, temos Lourdes Pequicho. Já vimos que é alguém determinado, com uma convicção e que retirar-lhe aquela ideia fixa não é tarefa fácil, mas daí a pouco vamos voltar nestas conversas fora da caixa para sabermos como é os dias de hoje daquela educadora de infância que ajuda também as estrelas a brilhar, dando-lhe luz. Então fique por aí que daí a pouco já voltamos nestas conversas fora da caixa. Ora, então sejam bem-vindos a esta segunda parte nesta conversa fora da caixa. Uma conversa que é feita é uma conversa séria, mas por vezes não é feita de uma forma séria, ou seja, de uma forma divertida, mas continua a ser séria. Vamos recuamos no tempo
passámos pelo serviço militar e depois quando é que aparece a educadora de infância? Quando houve um despertar em ti e fostes estudar. Sim. Sim, eu, por intermédio lá está de um camarada meu, não é? Que ele disse-me para eu experimentar, eu experimentei e gostei muito. E eu percebi que gostava quando realmente comecei a trabalhar com eles, não é? Portanto, logo nós ali no primeiro ano fizemos logo algumas atividades com crianças e houve aquelas que adoraram, que foi o meu caso, e houve colegas que desistiram, não é isto que eu quero para a minha vida, claro. E desistiram logo ali do curso. E foi aí que eu percebi que realmente o caminho poderia ser aquele, sim. Isso, o que é que efetivamente é importante, se houver aqui alguém que nos esteja a escutar e que veja qual é que é o perfil fundamental ou determinante numa educadora de infância? Olha, eu acho que primeiro é importante serem pessoas calmas no sentido de à mínima coisa não entrar em stress, pronto. Ou seja, as coisas acontecem e nós não temos logo que entrar naquela euforia, naquela coisa louca que não controlamos, não é? Que aquela necessidade também de controlar as coisas. Provavelmente um controle emocional. Também, sim. Controle emocional, sim. Mas tem que ser uma pessoa tranquila, não posso... É assim, há educadoras que provavelmente são mais estarolas, não é? Como se costuma dizer, e são divertidas e tudo mais, mas eu acho que tem que haver momentos para tudo, não é? Porque se nós levarmos isto tudo na galhofa, depois há coisas ali que também vão falhar, não é? Claro. Portanto, eu acho que essa é uma das competências necessárias. Outra competência é a responsabilidade. Eu acho que temos que ser muito responsáveis, porque estamos a trabalhar e a lidar com os seres mais frágeis que existem à face da Terra, não é? E temos que ter noção que estamos a trabalhá-los para serem o futuro da nossa sociedade, não é? E qualquer coisa que nós façamos, e aqui já entra a sensibilidade também, não é? Qualquer coisa que nós façamos pode influenciar o futuro daquelas crianças. Né? Serem pessoas reflexivas, serem pessoas que refletem aquilo que fazem, não é? Ponderadas, pessoas que tenham também alguma humildade para perceber que erraram e que poderão corrigir naturalmente, que é errar que nós aprendemos, não é? Claro. E procurar sempre a melhoria, procurar sempre fazer melhor, procurar sempre formação, que é uma também melhoria muito importante. Contínua. Uma melhoria contínua, sem dúvida nenhuma, sim. Sim, muito bem. Eu acho que são competências essenciais. Se calhar haveria aqui mais uma ou outra, mas aquelas que eu me estou assim a lembrar. Fundamentais. Sim, sensibilidade, responsabilidade, o controle emocional. Sim. Serão talvez das mais importantes. Já há alguns anos que exerces a profissão. Não é? Sim, sim. Uma profissão ou provavelmente uma vocação? É uma vocação? Eu acho que sim, eu acho que é preciso. Eu acho que é preciso ter vocação, sim. Eu acho que é preciso ter vocação. Se nós não tivermos aquele... Eu acho que isto é realmente a minha vocação. Trabalhar com crianças, com jovens, eu acho que é muito por aqui. A parte de querer influenciar. Sim, sim. Percebes? De querer ajudar, de querer construir alguma coisa melhor, diferente. E eu acho que tem que começar nas crianças, não é? Se nós queremos realmente tocar e semear ali qualquer coisa diferente, tem que ser nas crianças, não é? A partir quais foram as crianças mais jovens que tu tiveste no teu trabalho até agora? Desde os 3 meses. 3 meses? Dos 3 meses aos 6 anos. Isso. Já corri essas idades todas, várias vezes. E neste decorrer destas idades, qual é aquela idade, se é que existe, na qual tu te sentes como peixe na água? Não há idade. Não consigo responder-te a essa pergunta. Aliás, já me fizeram essa pergunta várias vezes. Eu não consigo responder. Porque eu não tenho uma idade que eu me sinta mais à vontade, ou uma idade que eu gosto mais, ou uma idade... Aquilo que eu gosto mesmo é de os acompanhar, de os ver crescer.
percebes? E agora aqui onde eu estou não consigo fazer isso, mas quando eu estava, onde eu estive vários anos, nós fazíamos o acompanhamento deles desde a sala de 1 ano até aos 5, não é? Íamos perdendo alguns pelo caminho, entrando outros, mas o grosso do grupo nós acompanhávamos, e é isso que é giro, é essa parte que é estimulante, porque nós vamos vendo o nosso trabalho dar frutos e vamos vendo também as crianças crescerem, evoluírem, desenvolverem-se, não é? Isso. E essa parte é que é gira, porque passamos pelas fases todas. Eu ao início lembro-me que quando eu comecei a trabalhar, havia educadoras para a creche e educadoras para pré-escolar, e portanto nós estávamos ali na creche, naquela parte de ajudá-los ali na parte da autonomia, da comida, da casa de banho, do deitar, do levantar, do não sei o quê, portanto essa parte toda da autonomia, e depois conseguíamos mais ou menos isso e voltávamos ao zero, não é? E portanto eles seguiam a parte depois da linguagem, já não apanhávamos deles desenvolverem, eles aquelas coisas giras que nós nos fartamos de rir, já não apanhávamos aquelas conversas com eles mais profundas, mais, não é? Esse tipo de conversas nós já não conseguíamos apanhar, a parte motora, que eles depois ali aos 3 anos desenvolvem de uma forma brutalíssima mesmo, essa parte nós acabávamos por perder, mas acho que o que eu sentia mais falta quando ia para os pequenos é essa parte da conversa, é o falar com eles, o conversar com eles. Essa era a parte que eu sentia mais falta, mas os pequeninos aquilo é uma delícia também. Mas há uma coisa interessante, esse acompanhamento, estava-me aqui a lembrar quem te viu e quem te vê, não é? Quem te viu em 3 meses e quem te vê. Isso. Esta questão. E existe, e sentir provavelmente uma semente que foi lá colocada, sim, não é? É essa a própria realização, não é? Era vê-los, sim, era ver depois os frutos, não é? Era ver depois os frutos. Sim. Já encontrastes na rua algum jovem ou algum adulto, sabe-se lá, que te tenha reconhecido como educadora? Nunca tive, na rua não tenho ideia, alguns veem, mas como também estamos muitos anos sem nos ver, acabam por não lembrar, mas lembro-me particularmente de uma criança que foi, aliás mais do que uma, mas que iam lá à escola às vezes visitar-nos, já passava assim tipo 2 ou 3 anos, iam lá à escola visitar-nos, e apareceu lá um menino que tinha saído lá com 4 anos, salvo erro, e apareceu lá já com uns 7 ou 8 anos, e quando elas chamaram, olha, tens ali uma visita, vou a ver. E eu conheci-o logo, e ele vem, aquilo tinha uma porta de vidro, ele abre a porta a correr, vem direito a mim, dá-me um abraço, e eu pensei assim, mas como é que é possível esta criança se lembrar de mim? E eu depois vi, estás tão linda, dei-lhe um abraço, ele abraçou-me, agarrou-se a mim que temos, e assim, mas espera lá, mas como é que tu te lembras de mim? Porque é muito estranho, não é? Eles saem de lá tão pequenos, depois é normal eles não se lembrarem de nós. E depois a mãe estava cá, e a mãe disse-me, sabe porque é que ele não se esquece? Porque nós tínhamos a mania de fazer uma prendinha, uma lembrança de aniversário, quando eles faziam anos. E fizemos um quadro com a fotografia de toda a gente. E então ele tinha esse quadro no quarto até àquele dia. E ele todos os dias via a nossa fotografia, portanto ele lembrava-se de nós por causa disso, não é? Mas é muito giro, é muito giro. São coisas simples que podem fazer completamente a diferença. É claro que é evidente, há pessoas que têm como profissão de serem educadores da infância, mas todos nós, independentemente da atividade profissional que tenhamos, somos tocadores de pessoas. Sem dúvida. Não é? Tocadores de pessoas. Podemos ter o privilégio de tocar pessoas mais adultas ou aquelas mais jovens. E aí a sensibilidade que é necessário ter e o conhecimento do impacto que poderá ter naquela criança, para ela poder ser o homem de amanhã. Sim. Eu às vezes digo às minhas colegas, se nós tivéssemos noção e consciência da responsabilidade que temos todos os dias, não saímos de casa. Porque o peso da responsabilidade é tão grande, é tanta, não é? Que se nós estivéssemos sempre com essa espada na cabeça não fazíamos nada, porque estamos sempre com medo de errar, não é? Sim. E quando falas em tocar, não é? Naturalmente que sim, que eu toco as minhas crianças todos os dias, mas eu também senti várias vezes, não pelas crianças mas pelos pais que me abordavam já há passado algum tempo, não é? Houve uma coisa muito engraçada que o pai de um menino me disse uma vez, numa reunião de pais, ele ia passar de sala
Eu acho que não, ele ia manter-se na sala, exatamente, eu ia avançar e ele ia manter-se. E ele diz-me assim, eu não percebo, ele a brincar naturalmente, não é? E ele dizia-me assim muito sério, eu não percebo, eu não estou a perceber porque é que não há de ficar com ele até aos 18 anos. Não é? E às vezes estas frases simples, não é? Acabam por também valorizar aquilo que o nosso trabalho, não é? E percebermos que realmente os pais também gostam do trabalho que nós fazemos com as crianças e veem isso também neles. Não é? No crescimento deles, mas com pais tive imensas histórias. Tive uma vez uma mãe que veio ter comigo e que me disse, Lourdes, obrigada. Obrigada porquê? E ela diz-me, porque no outro dia eu estava a discutir com o meu marido e a minha filha que veio ter comigo e disse, mãe, respira fundo como nós fazemos na escola. Fantástico. E isso é perfeitamente a importância que nos leva, que nos toca. Mas para isso é necessário que nós façamos algo que tu dizias há pouco, que é o nosso crescimento contínuo, que é a aprendizagem contínua. Por exemplo, não sei, e agora aqui a minha ignorância, se quando estiveste na formação de educadora de infância, se falava em respiração, em mindfulness e outras coisas do género. Infelizmente não se falava em nada disso e eu acredito que continua a não se falar em coisas importantes. Pelo menos do conhecimento que eu tenho, naturalmente não posso falar, claro, porque eu não conheço os currículos atuais, mas há muita coisa que faz falta. Não e tu sentiste essa falta para ir procurar? Eu senti essa falta, sim, eu senti essa falta. Eu apesar de nós estudarmos várias metodologias, não é, pedagógicas e modelos pedagógicos, naturalmente que sim, mas quando tu acabas o teu curso, não é, e vais para ir trabalhar, aquilo que muita vez te vem ao de cima no trato com as crianças é a tua própria educação. Foi a educação que tu tiveste, não é? Apesar de lá estar, tu teres dado a teoria toda dos outros modelos, mas aquilo foi teoria, não passou disso, não é? E quando tu vais colocar na prática, colocas aquilo que tens cá dentro. E eu não tinha aqueles modelos cá dentro, não é? O que eu tinha cá dentro foi a educação que os meus pais me deram. Claro. E a educação que eu vi outras crianças terem. E no início eu era muito autoritária, era muito aquela coisa do fazes porque eu estou-te a mandar, não é? Agora não é para fazeres isso. Era muito assim, era a educação que eu tinha, lá está. E depois apanhei um grupo, portanto eu fiz esta volta também que eu dei na minha vida e de procurar também outras opções e outras realidades, foi por causa de um grupo que eu tive que era bastante desafiante e que me fez pôr em causa o que é que eu estava a fazer ali. Eles puseram em causa, ou seja, eles fizeram-me colocar em questão o que é que eu estava a fazer ali, eu disse, eu não sirvo para isto. Eu não estou a conseguir, porque as estratégias todas que eu usava não funcionavam, não é? E então eu achei, ok, então se eu já fiz isto, já fiz aquilo, já fiz não sei o quê, o que é que eu estou aqui a fazer mais? Eu não consigo lidar com eles, tenho que me fazer à vida e pôr-me a trabalhar outro lado qualquer. Mas lá está, o universo conspira, não é? E apareceram-me uns anjos na minha vida que me disseram calma, isso não é assim tão linear. O que tu precisas é de outras estratégias e de outros pontos de vista. E isso tu encontras na formação, não é? Eu sempre fiz formação, mas nunca tinha feito formação para mim. Ou seja, eu fazia formação pedagógica, de coisas para fazer com as crianças, não é? Mas nunca tinha feito nada para mim, que mexesse em mim e que me fizesse perceber que aquela forma de eu atuar tinha tudo a ver comigo e nada com eles. Não é? E então acabei por ir por aí. Encontrei ali também, lá está, uns anjinhos que me foram guiando. E eu fui-me dando a isso, não é? Fui-me abrindo e fui percebendo que realmente o caminho era por ali. E sim, entrei ali na parentalidade consciente, entrei ali na neurociência, que é um mundo que é brutalíssimo, é uma coisa mesmo fenomenal e que muitos de nós e muitas pessoas que estão na educação não têm consciência, nem têm noção daquilo que já está estudado cientificamente na neurociência sobre o desenvolvimento do cérebro das crianças e dos jovens. E depois entrei no coaching. Pronto, ou seja, inteligência emocional, PNL, coaching, e fui por aí, e aí é que eu encontrei realmente depois estratégias diferentes. Porquê? Porque mexi aqui e houve coisas que eu deixei de precisar. Portanto, tudo aquilo que eu fazia
era a minha necessidade de controle a falar mais alto. Eu precisava de controlar eu tinha que controlar aquele grupo, ou seja, percebes? Tinha que controlar, eles tinham que fazer aquilo que eu queria. E se não faziam, não era eu que estava mal, eles é que não faziam, percebes? Então, eu conseguir dar esse passo atrás e perceber, não, tu não tens que controlar, até porque tu não controlas coisa nenhuma, não é? Até porque nós não controlamos coisa nenhuma. As coisas estão a acontecer a toda a hora e tu não controlas. Portanto, o que tu podes fazer é, depois percebi bem mais tarde, não é? Perceberes quais é que são realmente as tuas necessidades e tentares tu nutri-las, não são eles que vão nutrir essas necessidades que tu tens, não é? E quando realmente eles vão contra aquilo que tu achas que é, tens que ir procurar as respostas em ti e não neles. Não é? Agora isto é um desafio gigante, naturalmente. Sem dúvida. E para quem nos escuta e vê neste momento, é um processo de reflexão muito interno, que serve para lidar com crianças, com adultos. O que acontece é, quando tu queres controlar, tens pouco para controlar. É caso para dizer, controla-te, percebe as tuas necessidades. E aqui, à medida que ias falando, reforça mais uma vez uma frase que eu gosto muito, de Carl Jung, que ele diz algo que conhece todas as técnicas, conhece todas as teorias. E quando tocas um ser humano como ele. E aqui vai fazer completamente a diferença. E é aqui que vai fazer. Por isso, deixas aqui algumas sugestões, e estás a deixar, que é de irmos à procura dentro de nós. E isso, quando tu procuraste dentro de ti, o que é que aconteceu? Para já encontrei muita coisa que não queria ter encontrado, não é? Mas estava lá. Estava lá, e eu tive que lidar com elas. E depois aconteceu que a minha relação com eles mudou completamente. Para já as estratégias que eu encontrei eram outras, não é? Muito mais também do acolher, de os acolher e de os respeitar, respeitando-me a mim, não é? Porque eu dava por mim a ter atitudes que eu não me estava a respeitar sequer a mim. E então percebi que não era aquele caminho, não era aquilo que eu queria, não era aquilo que eu queria fazer, não era aquela marca que eu queria deixar neles. E então acabei por perceber que não podia continuar. E encontrei muita coisa que tive que transformar, tive que ressignificar, não é? E perceber que aquilo não era eu. Ou seja, aquilo estava dentro de mim, mas aquilo não era eu, aquilo era fruto daquilo que eu tinha vivido, das minhas experiências, do meu passado, da forma como eu tinha crescido e vivido, não é? Dos meus medos, das minhas crenças, dos meus padrões, tudo isso, não é? Tudo isso que nós temos dentro de nós e que a maior parte das vezes não temos noção sequer. Porque é que temos sempre aqueles comportamentos, não é? Porque é que nós temos aqueles padrões repetitivos? Isso é por alguma razão, não é só porque sim. Sim, né? sim. Aquelas crenças do não ser suficiente, eu tinha muito esta crença, não sou suficiente. Sim. Eu só era suficiente quando fazia aquilo que os outros queriam, né? E então perceber que não, eu sou suficiente tal e qual como eu sou. Claro. Se os outros acham que não, então é um problema deles, não é meu, não é? Porque isso está na cabeça deles, não está na minha, não é? Perfeito. E mas então mas isto é preciso um trabalho. É preciso, diríamos que é preciso ter coragem. É. E ser determinada, não é? E ser determinado nesse sentido. Deixamos aqui uma ideia também, deixa a Lourdes Pequis, que é a nossa convidada de hoje, aqui nestas conversas fora da caixa, que é mesmo que cuida-te para poderes cuidar os outros. Completamente. Eu digo isso muito às mães. Você cuida de si? Algumas começam a chorar, não é? Porque têm perfeita noção que não o fazem. Mas como é que querem cuidar dos vossos filhos se não cuidam de vocês? Não é? E o cuidar de nós, desculpa, Joaquim. Sim. E o cuidar, agora que estás-me a dar. É isso. E o cuidar de nós não tem que ser tirarmos uma semana para ir ali hibernar não sei para onde, não é? Não temos que ir fazer retiros para aqui, retiros para ali. Basta, se calhar, uma vez por semana fazermos uma coisa que nós gostamos.
E estarmos naquele momento é para nós, não é? Não me vou preocupar com... E não é estar a fazer aquela atividade, estar preocupada com a roupa e com a criança. Não, aquele momento é para nós. E nós temos... Toda a gente acaba por ter algum suporte, não é? Claro. Familiares, se não tiverem suporte familiares, que estão na escola, nem que seja necessário levantar mais cedo antes deles acordarem. Portanto, nós podemos sempre tentar arranjar uma estratégia, não é? E arranjar uma hora por semana, no meio de tantas horas, não me digam que não arranjam uma hora para você, não é? Uma hora por semana, e se calhar fazer isso uma hora com uma coisa que vocês gostam e que vos dá realmente prazer, vai fazer a diferença na semana, vai fazer a diferença nos relacionamentos que temos com as outras pessoas, com os nossos filhos principalmente, porque estamos bem connosco, não é? Isso. É aquilo que podemos dizer, é estar no aqui e no agora. Nisso mesmo. Estamos aqui e agora, nestas conversas fora da caixa, vamos convidar-vos a fazer aí uma breve pausa, porque não, a respirar, porque a seguir vêm algumas sugestões, algumas ideias que de uma forma ou de outra podem fazer sentido. Então fica aí desse lado, voltamos já a seguir. Ora viva, então sejam bem-vindos a esta terceira parte destas nossas conversas aqui fora da caixa. E a conversa de hoje está na infância, na juventude, naquela parte que leva a construir os seres de amanhã. E falamos de tocadores, de pessoas, e temos aqui connosco hoje a Lourdes Pequish, que é uma tocadora de pessoas, tocadora de crianças. Falaste num conjunto de formações, de desenvolvimento que tu tivestes e que isso te tornou uma melhor pessoa e, como consequência, uma melhor profissional. Sim. Não é? Sim, sem dúvida. Eu acho que quando nós trabalhamos em nós, não é? Trabalhamos naquilo que temos dentro de nós, nos transformamos em melhores pessoas. Sim, para já porque nos começamos a conhecer melhor, não é? E começamos a perceber também, valorizar-nos mais. E ao valorizar-nos mais, a nossa autoestima aumenta. E se a nossa autoestima aumenta, nós andamos melhor, não é? Portanto... primeiro isso, e a partir do momento em que tu te sentes bem contigo própria, isso vai-se refletir naturalmente nas relações que tu tens com os outros e na tua profissão, independentemente de trabalhares com pessoas ou não, mas vai-se refletir, pelo menos nos teus colegas vai-se refletir, não é? Mesmo que trabalhes com latas de atum, vai-se refletir, se calhar nas latas de atum, que não vão tão amassadas, não é? Estão amascadas. E já que falaste de latas de atum, latas de atum, não é por isso, mas há uma coisa que é extremamente importante e no meu ponto de vista eu encontro que é quando tu estás a trabalhar, seja com as latas de atum, seja a fazer bolos, seja a cozinhar, a tua energia é transportada para aquele bem. Por isso é importante que esse o estares bem vai permitir que, independentemente de tudo, aquele produto ainda saiba melhor. Porque nós tudo o que fazemos é permitir que os outros tenham boas experiências. É mesmo, é verdade. Seja naquilo que tu dizes ou naquilo que tu fazes, é transmitires essas boas experiências. Às vezes há conhecimentos ou livros que nos podem marcar. Eu convidava-te aqui a falares de algum livro, que é aqueles livros que podemos lhe chamar livros fora da caixa, que nos podem introduzir algo que são importantes. Tens algum que te marcasse? Olha, há um livro que eu utilizo como Bíblia quase, e muitas vezes aqueles que estão cheios de post-its e cheios de anotações e cheios de não sei o quê, que é o livro O Cérebro da Criança, do Daniel Siegel e da Tina qualquer coisa. Cérebro da Criança. Pronto, O Cérebro da Criança. Foi esse livro também que me iniciou, digamos assim, na neurociência, porque ele é neurocientista, e acabou por me mostrar muito daquilo que eu fazia de errado. Porque não tinha este conhecimento, não é? Claro. Porque quando nós fazemos,
fazemos sempre pelo melhor. Eu acredito que as pessoas quando fazem, não é? Independentemente de professores, educadores, o que seja, não é? Quando nós fazemos sempre pelo melhor que sabemos, não é? Com as ferramentas que temos naquele momento, é o melhor que sabemos fazer. E eu realmente, aquele livro trouxe muitas ferramentas em termos de conhecimento de como é que funciona o cérebro de uma criança, não é? Como é que se desenvolve o cérebro de uma criança. Se calhar muitas pessoas não sabem que o nosso cérebro, o cérebro humano, só está completamente formado por volta dos 25 anos, não é? Mais ou menos, e é preciso ter estímulos para isso. Portanto, haverá aí muita gente de 40 anos que ainda há ali partes do córtex pré-frontal que não estão desenvolvidas, não é? Mas mais ou menos aos 25 anos. E, portanto, nós às vezes exigimos a crianças de 4 e 5 anos que façam coisas que nem adultos fazem, não é? Por exemplo, o controle emocional, não é? Nós não queremos que as crianças façam birras. As birras não são mais do que uma expressão das necessidades delas, não é? Elas não sabem falar e, portanto, como não sabem falar, fazem birras, não é? Agora, há que distinguir aqui que birras é que são, não é? Porque há birras, aquelas birras manipuladoras, não é? Que é para os pais fazerem aquilo que eles querem. Ou seja, se tu me deres aquilo que eu quero, eu paro de fazer birra. Isso não é birra. Isso é um processo negocial. Isso, exatamente. E eles percebem que os pais cedem, então há cedes, então da próxima vez vou fazer mais tempo e com mais força ainda. E se tu voltares a ceder, em vez de estar 10 minutos a chorar, vou estar 15 e a gritar mais alto ainda. Portanto, isto é tudo uma escalada, não é? E como se costuma dizer, as pessoas só vão até onde tu deixas. Claro. Não é? E as crianças é igual. Se nós colocarmos ali o limite, não é? Se nós colocarmos ali o limite e dizer, não, a partir de agora chega, eu não vou fazer aquilo que tu queres, a criança percebe e não faz mais. Portanto, se nós dermos asas a isso, ela vai continuar. Claro, claro. E isto porque estávamos a falar de quê já agora? Estávamos a falar e eu tinha aqui a intenção de, e vou dizer o que estava a pensar, que é, será que nós por vezes estamos a criar, a tratar as crianças como adultos pequenos? Às vezes sim. Ou seja, e aproveitando o estudo da neurociência, do desenvolvimento do cérebro humano, não é? Nós olharmos para a criança, tratá-la como um adulto mais pequeno. Sim. Em termos de tempo, então, isso é mais do que notório, não é? Crianças que andam no balé, que andam nas explicações, que andam na música, que andam na ginástica, que andam no futebol, que andam não sei aonde, e que não têm um único momento do dia para estarem só elas. Só elas, claro. Sem fazerem nada. Não, olha, agora não tenho nada para fazer. O que é que eu quero ir fazer? Não tem, não é? Nós temos crianças que estão o dia inteiro na escola, saem da escola, vão para o balé, no dia a seguir saem da escola, e depois chegam a casa, jantam e vão dormir, não é? E portanto andam neste ritmo acelerado, que é o ritmo que nós temos. E então vamos colocar este ritmo nas crianças, elas não precisam nada disto. Não é? E portanto nós às vezes tratamos as crianças como se elas fossem adultos em miniatura, sim. Sim, tratá-los dessa forma. Toda esta conversa leva-nos também a pensarmos, será que nós, enquanto adultos, enquanto pais, ao fim e ao cabo, somos educadores, mas somos educadores, eu diria, não profissionais, mas amadores, porque amamos o que fazemos, educamos, no entanto, mas é importante para os próprios pais eles conhecerem a neurociência, a neurologia, digamos assim, da própria criança. Sim, eu acho que sim, é importante, até porque a neurociência mostra-nos o que é que eles são ou não capazes de fazer, não é? Naquela idade, o que é que eles conseguem ou não conseguem fazer. E esta parte das birras, nós queremos que eles se consigam controlar sozinhos, estudos mostram-nos que eles não se conseguem controlar sozinhos dessa forma. Portanto, aquilo que nós podemos fazer, e é aquilo que às vezes falo com alguns pais, quando a criança é muito de fazer birras, e lá está, temos que saber distinguir as birras, novamente as birras, não é? Porque há birras que nós percebemos perfeitamente que são birras inconscientes, eles não estão a ter consciência daquilo que estão a fazer, não é? E nós percebemos que eles não se vão conseguir controlar se eu o fizer à vontade. Ok? Portanto, aí nós temos que ser nós a ajudá-los a acalmarem-se neste caso, não é? Porque eles estão a libertar aquilo que sentem, não é? E nós só temos que acolher e temos que os ajudar. Muitas vezes um abraço é suficiente. Não é? Se nós temos, ok, anda cá, dá-me cá um abraço, é suficiente, ok? Quando são este tipo de birras, não é? Outra coisa que a neurociência também nos mostra é que nós adultos, não é? Temos que acolher e que os ajudar e que perceber quais é que são as necessidades deles. Quando nós vamos às 7 da tarde
para o supermercado com os nossos filhos é birra na certa. Claro. Porquê? Para já porque têm fome, depois porque têm sono e portanto estão aqui logo 2 necessidades básicas que precisam de ser satisfeitas. Eles não vão conseguir lidar com isto sozinhos. Portanto, as duas, uma, ou nós tratamos destas necessidades antes de irmos ao supermercado, não é? Ou então o melhor é irmos ao supermercado mais tarde. Claro. Ou não os levarmos, portanto. E isto são coisas que a neurociência nos mostra. Também, não é? Portanto, sim. Que há coisas que eles não conseguem controlar, eles não são adultos. Sim. E, portanto, não conseguem controlar esse tipo de situações. E às vezes há adultos que também não controlam, não é? que não controlam. Exatamente. Isso. Mas sim, mas eu acho que é muito importante os pais terem esta noção, esta consciência. Por exemplo, os limites. A neurociência mostra-nos que os limites são uma segurança. Há pais que neste momento, eu acho que há tanto estudo novo, tanta coisa nova, que as pessoas também ficam meio baralhadas, não é? É esta coisa da parentalidade consciente, o que é isto? As crianças podem fazer tudo aquilo que elas querem, é isto que não é nada disto. Não é? A disciplina positiva não é nada disto, a psicologia positiva não é nada disto. Nenhuma destas vertentes recentes de educação dizem que as crianças fazem aquilo que elas querem. Não. Nós temos é que as ouvir, temos que escutar quais é que são as necessidades delas, temos que acolher essas necessidades e de falar também das nossas necessidades com eles, não é? E muitas das vezes não, eu vou fazer-lhe a vontade que é para ele não chorar. Não tem mal nenhum uma criança chorar. Se ela não sabe falar, é normal que chore. Então nós passamos dias inteiros a falar. Alguém nos vem mandar calar. Não é? Portanto, ou a rir. Ou a rir, não é? Portanto, as crianças choram porque não sabem exprimir por palavras, então choram. Não tem mal nenhum a criança chorar. Não é? Pelo contrário, o mal aqui é a criança chorar, não chores, já passou. Não, se ela está a chorar, deixá-la chorar e quando ela se acalmar perceber porque é que ela está a chorar. Não é? E os limites são uma segurança. Olha, eu fui uma vez a uma formação com uma psicóloga, já foi há imensos anos, o meu filho era pequenino, ele tem 17 anos. Ele tinha 2, 3 anos na altura, acho eu. E eu fui a uma formação com uma psicóloga e ela fez uma analogia que eu achei super interessante. Que foi para os limites, lá está, portanto isto nesta altura já se falava em limites de reuniões de pais por alguma razão, não é? E então ela dizia que, imagina nós vamos passar um precipício, vamos atravessar um precipício e temos 2 pontes. Temos uma ponte que tem as cordas para nós nos segurarmos e temos outra ponte que tem só o estrado, não é? Tem aquelas tabuazinhas presas com as cordinhas. Onde é que nós vamos passar? Joaquim, pergunto-te, onde é que tu vais passar? Naquela que tiver mais segurança. Porquê? Não é? Ou seja, vais passar, porque é que será que vais passar na que tem mais segurança? Porque é o normal do ser humano, nós necessitamos de segurança, não é? Exatamente. Portanto, vais passar na que tem as cordas. Os limites que nós damos às nossas crianças são exatamente essas cordas. Os limites vão orientá-las, vão ajudá-las o caminho que elas devem seguir. Okay? Por isso aquela coisa do não dar limites é completamente à parte daquilo que é a educação. Sim, sim. Porque a criança que não tem limites anda à deriva, literalmente, e anda em autogestão, não é? E quando tu andas em autogestão não tens consciência daquilo que estás a fazer. E quem é que são os adultos na relação? Caramba! Não é? Somos nós adultos, portanto nós é que temos que assumir esse papel, não ter problemas de assumir o papel. Não, eu é que sou adulto, eu é que sou o responsável. Portanto, neste momento eu tenho pena, eu acredito que tu gostasses muito de fazer isto ou aquilo, mas neste momento não pode ser. Vamos no dia a seguir, vamos passar de uma semana, vamos... Agora, neste momento não pode ser. E não tem mal nenhum, a criança vai chorar. Vai, porquê? Porque está triste e ainda não consegue gerir aquilo lá dentro, então chora. Mas está tudo certo. Claro. Desculpa, agora exaltei-me um bocadinho. Não, é mesmo isso, é aquilo que sai de dentro, não é? É essa a forma que sai de dentro. E quando dizias que a criança, se não lhe colocarmos os limites, ela treina-se a não ter limites e provavelmente é um adulto sem limites. A questão é, e na vida é assim. Joaquim, há uma coisa do dizer que não, um problema enorme em dizer que não. Nós temos que pôr os nossos limites às nossas crianças para quê? Isto é tão básico, para eles saberem pôr os limites deles. Se as crianças não veem alguém a pôr limites, não sabe como é que isso se faz. Não é? Portanto, se não sabe como é que se faz, também não vai pôr. Certo? Portanto, nós temos que mostrar às crianças, não, ok, até aqui tu vens, mas a partir daqui já é o meu espaço, não vens mais. Claro. Percebes? E isso é importante porque, olha, uma coisa que eu te falei há bocadinho, muito do bullying que existe nas escolas podia ser evitável se as crianças soubessem colocar limites.
Claro. Não é? Porque os que fazem bullying, não é? Aos outros, fazem porquê? Porque os outros deixam-se ficar. Sim. Não colocam limites. E então eles, não, ele é mole, então a gente carrega, não é? E portanto, se nós ensinarmos as nossas crianças desde pequenas a colocarem também elas os limites delas, a posicionarem-se perante o outro e dizer, não, eu não quero que me batas, ok? E não é dizer às crianças, por amor de Deus, não digam às crianças para baterem nas outras, não digam. Não digam isso. Nós podemos nos defender, e sim, eu acredito nisto e defendo isto. Ele tem que se defender, tem. Mas não é a bater no outro que ele se vai defender. Porque daqui a uns anos, quando ele tiver 18 anos, vocês não vão gostar de ir à prisão buscá-los, à polícia, porque andou em bulhas à noite com os outros, não é? Sim. E isto é de criança que se vai construindo. É compreendendo que, e admito que seja assim, e a senhora educadora vai-me corrigir se eu não estiver no caminho, que é precisamente isto. A criança, como muitos adultos, ela vai aprendendo por uma observação, por imitar, pelo exemplo e por repetir. Isso. Por isso, se eu observar, não haver limites. Se eu imitar, não haver limites. Se eu repetir, não haver limites, provavelmente eu passo a ser um ser que não conhece limites. E que não valoriza. Sim. E que não valoriza nada, sim, não é? Porque a escassez é importante. Claro, exatamente, é isso mesmo. Sim, mas está-me aqui a surgir uma ideia que é irmos tendo aqui conversas fora da caixa sobre estes assuntos, porque são importantes para uma sociedade que nós podemos, qualquer um de nós pode ajudar e ajuda naturalmente a construir, mas pode ajudar a construir com alguns limites ou eventualmente sem esses limites. E isto é determinante. Olha, hoje fala-se muito nos telemóveis, nos tablets, e agora há uma proibição, julgo eu, da utilização por parte dos adultos enquanto educadora. Qual é que é o teu ponto de vista sobre isto? Eu também tenho lido algumas coisas sobre o assunto. É assim, eu não sou mais papista que o Papa, não é? E eu sei que existem estudos, atenção, eu sei que existem estudos que dizem que é mau para as crianças, inclusive já houve estudos de cérebros mesmo, de crianças que são expostas a telemóveis e a televisões e etc. E crianças que não são, e que a criança que não é, o cérebro está muito mais desenvolvido do que crianças que são, ok? Portanto, eu sei que existem estes estudos. Agora, também conheço a sociedade em que nós vivemos, não é? Claro. E também sei que os pais chegam a casa tardíssimo e querem chegar a casa e fazer o jantar porque ainda há o banho para dar ao garoto, porque ainda há não sei o quê, e se a criança estiver ali 10 minutos a ver a jogar uma coisita qualquer, ou a ver um vídeo, não é por causa de 10 minutos, um quarto de hora, que a criança vai ficar viciada em tablets ou em quer que seja, não é? Agora, não acho certo é crianças estarem horas a fio e decorarem inclusive os episódios e depois replicarem aquilo. E crianças que estão, por exemplo, na aquisição da linguagem, chegarem à escola a falarem outra língua que não seja o português. Isto só significa uma coisa, é que passam mais tempo agarrados ao tablet do que a interação com as pessoas que as rodeiam. Não é? E isso aí preocupa-me, seriamente, isso preocupa-me bastante. Agora, situações pontuais... Claro. É natural. Agora, diz-me uma coisa, falaste aí em algo que será que a sociedade, as famílias estão a perder um hábito que era tão bom, que era o hábito de conversar? Eu acho que sim. Aquele hábito de conversar, de podermos partilhar ideias. Eu noto muito, sim. Para podermos, aquela questão de... Eu acho que sim. Eu acho que as famílias andam tão preocupadas com aquilo que é o básico, não é? Com aquilo que é o básico, que é a subsistência da família. Infelizmente estamos a chegar a isto outra vez, não é? Claro. Há muitas famílias que estão preocupadas com pagar as contas ao fim do mês e ter comida na mesa. Claro. E portanto, quando estão preocupadas com isto, não têm tempo para pensar noutras coisas. Nem a historiazinha que tem que ser ao menino de manhã, nem o banhinho que tem que ser todos os dias, não é?
não estão preocupadas tanto com isto porque o foco delas é outro, não é? E mesmo as que estão, eu acho que é muito daquilo que eu noto, não é? Naturalmente, daquilo que eu noto e dos contextos onde eu tenho estado. Aquilo que eu noto às vezes é que há o 8 e o 80, portanto, há aqueles pais que têm todo o tempo do mundo para os filhos e às vezes até os sufocam, não é? E depois noto os outros que a criança vai dizer uma coisa ou quer contar alguma coisa quando vai sair da escola e os pais já estão a rebocá-lo porque têm que ir para não sei para onde. Portanto, eu noto muito isto. E noto muito isto quando eu vou conversar com eles. Porque eles querem estar, eles querem que eu os ouça. E eu às vezes digo, podes falar que eu estou a ouvir, mas eu tenho que estar a olhar para eles, porque se eu não estou a olhar para eles, eles acham que eu não estou a ouvir. E disse, não amor, podes falar, que eu estou aqui a fazer isto, mas eu estou a ouvir, podes falar. E depois até vou repetindo aquilo que eles me estão a dizer, que é para eles perceberem que eu estou a ouvir, não é? Mas eles, e depois falam muito, eles quando começam, primeiro não querem, eu chamo para perguntar uma coisa ao outro e eles não querem. Mas depois dou por mim, quando estou a fazer registros de alguma coisa, por exemplo, já não tenho folha mais para escrever. Porque eles falam tanto, e depois falam de outras coisas, e vão buscar aquilo, vão buscar não sei o quê. E eu digo, pronto, já disseste tudo o que tinhas. Não, e ainda houve outro dia que eu fiz não sei o quê, que aconteceu. Não é? Portanto, quando nós os começamos a puxar, isto acontece com o meu filho também, ele nunca quer conversar sobre nada. Mas quando eu começo a puxar daqui e dali, ele já não se cala atrás de mim. Não é? Portanto, e tem 17 anos, portanto, isto com crianças mais pequenas, ainda é mais importante, acho eu. Conversar, como é bom conversar quando nós encontramos pela frente, ou neste caso pelo lado, alguém que nos estimula também à conversa e à escuta, que é o caso da Lourdes Pequish. Lourdes, estamos a chegar ao fim. Se houver uma mensagem neste período também de Natal, se houver uma mensagem que queiras partilhar e deixar aqui para quem nos vê e para quem nos escuta, a câmara é tua. O Natal é tempo de família, não é? E de união. E eu aprendi a dar muito mais valor à minha família, por isso eu acho que o importante nesta quadra é não deixarmos ninguém sozinho, não é? Nós todos temos pessoas que sabemos que estão mais isoladas e é também trazer essas pessoas, convidá-las a vir para não estarem sozinhos numa época que é de família e de união entre as pessoas. Por isso partilhem não só presentes, que também são importantes, mas partilhem amor, principalmente, partilhem conversas e criem memórias, que acho que é o que fica para as crianças, é isto e para todos nós, basicamente. E é caso para dizer que estejam presentes. Estejam presentes. Sempre que possam. Eu sei que nem sempre é possível, mas sempre que possam. Pelo menos quando estejamos juntos, que estejamos presentes. Isso. E os telemóveis guardem numa caixinha. Tal qual como nós fizemos durante esta conversa. Isso, exatamente. Lourdes, muito obrigada por esta conversa. Surgiram aqui um conjunto de ideias que sabe-se lá o que é que vai acontecer no próximo ano que aí vem. Por isso, muito obrigado. Um santo e feliz Natal para ti, para a família. Olha, e para todos. E para todos. Obrigada, Joaquim, igualmente para vocês e para a tua família também. E à Jenny também, Jenny. Obrigado. E foi assim que terminamos esta conversa de hoje, esta conversa fora da caixa. Obrigado por estares connosco, por ouvires e por sentires. Esperamos que esta conversa tenha despertado algo de bom em ti. Quem sabe um pensamento, uma pergunta ou eventualmente uma vontade. Porque quando alguém muda por dentro, há uma coisa que acontece. O mundo também muda à tua volta. Quero desejar um santo e feliz Natal para todos aqueles que nos vão acompanhando. E por que não deixarem-nos também alguns desafios para o próximo ano. Podem nos continuar a acompanhar em radiopensarforadacaixa.pt, também nas redes sociais, YouTube, Facebook e claro, podem nos ver no canal de YouTube da Pensar Fora da Caixa. Assim, marcamos encontro. Até à próxima. E lembra-te, cada história é um convite para seres ainda muito mais humano. Até breve. Feliz Natal!